Ainda bem que nós estamos numa noite de festa, de alegria diante do Senhor. Nós podemos ficar até meia-noite, tem bastante tempo, 2 horas, os diáconos disseram, para estar aqui com os irmãos, então, pregando a palavra de Deus. Há alguns anos, perto das cataratas do Niágara, havia um jovem que trabalhava como guia de turistas. Um dia, não tendo o que fazer, amarrou a sua canoa no lugar bem acima das cataratas e deitou-se dentro dela para descansar. Embalado no seio das águas, sempre agitadas, ele adormeceu e julgava ter amarrado o barco com segurança. Mas com um constante balançar, a corda desprendeu-se. Finalmente a canoa começou a ser levada pela correnteza, com seu tripulante inconsciente do que se passava. As pessoas que se encontravam na margem, percebendo o grave perigo que o jovem se encontrava, gritavam em alta voz, na esperança de acordá-lo para salvá-lo. Enquanto eles gritavam, a correnteza levava cada vez mais aquele jovem. Porém, foi em vão aquele esforço. Em dado momento, o barco inclusive até encalhou numa rocha. E as pessoas gritavam cada vez mais: se agarrem no rochedo, se agarrem no rochedo, salte para a rocha. Porém, o pobre rapaz continuou dormindo, inconsciente do perigo que o ameaçava. Não demorou muito e o barco começou a descer até a inclinação daquelas cataratas. Infeliz, só foi acordado pelo estrondo do barulho das águas, das grandes massas. Foi arrastado. Que horror! Dormindo na canoa, tranquila e inconsciente, deslizando para as garras da morte. Só de pensar nisso já nos faz estremecer. Contudo, isso serve para descrever muito nitidamente a indiferença de muitos crentes dos nossos dias, muitos dos quais completamente despreocupados com a sua vida espiritual, profundamente adormecidos, embalados pelos mares dos prazeres da vida, encantados por aquilo que o mundo pode oferecer e caminhando tristemente para a perdição, perdido numa religião professa apenas. Muitos cristãos deixaram que as suas vidas se tornassem mais importantes do que Jesus Cristo para si. Daí o resultado de apresentarem uma vida indiferente, apática espiritualmente, envolvendo-se em uma religião sem razão e sem alegria da promessa da salvação. Irmãos, uma igreja que agrada a Jesus Cristo é uma igreja que é rica espiritualmente. Não é rica material, é rica espiritualmente. Para isso, vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler os versículos 14 em diante. Apocalipse, capítulo 3. Já preguei 2 vezes aqui nesses textos. Uma foi na igreja de Éfeso, outra foi na igreja de Filadélfia e hoje na igreja de Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 14 ao 22, diz assim a palavra de Deus: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira,
o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo, disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, agradecido, Senhor Deus, por esta igreja. Obrigado, Pai amado, porque esta igreja é tua. Este trabalho aqui, Senhor Deus, foi a tua vontade que abriu, e é por isso que ela está aqui até hoje, porque o Senhor a tem preservado. Nós te louvamos, Pai amado, pelos 40 anos dessa igreja, quando podemos olhar para trás e ver tudo que passou, desafios, problemas, dificuldades. Nós hoje queremos ser gratos a Ti por ela, e ajude, Senhor Deus, que esta igreja continue te servindo com fidelidade, que esta igreja, Pai amado, continue amando uns aos outros de verdade, que esta igreja, Pai amado, continue tendo apego profundo e acolhedor da Tua palavra no culto e na vida individual de cada um. Pai amado, faz a Tua vontade nessa noite, em minha vida e na vida de teus filhos aqui, para que nós possamos compreender a Tua palavra. Que tudo que venhamos falar aqui não seja da minha boca, mas do Senhor, para trazer edificação, crescimento, arrependimento, propósito, Deus, de mudança de comportamento, para que essa igreja volte, Senhor Deus, a crescer, a seguir, Senhor Deus, fielmente as Tuas obras. É isso que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Cristo nós oramos. Amém. Bom, nós sabemos que João, o apóstolo, ele recebeu revelação de Deus, e Cristo mandou que ele escrevesse estas revelações a igrejas históricas, 7 igrejas. E as 7 igrejas representam todas as igrejas do mundo todo. Por isso 7, que a palavra 7 em Apocalipse significa completo, inteiro. Então representa todas as igrejas do mundo todo. E João então envia essas mensagens às igrejas que Cristo mandou que ele então as enviasse. E nós temos aqui a igreja de Laodiceia. Essa igreja, ela ficava no entroncamento de 3 estradas comerciais mais importantes daquela época. Isso levou a cidade a um crescimento gigantesco financeiro, comercial, a cidade de Laodiceia. E havia 3 atividades comerciais lá muito importantes: a bancária, a lã e a medicina. Laodiceia fazia coligação com 2 cidades, Hierápolis e Colossos. E o nome dessa cidade se deu por causa do seu fundador, o rei Seleucida, Antíoco II, que quando se divorciou da sua esposa Laodice, homenageou a cidade com o nome dela, por isso Laodiceia. Irmãos, é provável que Epáfras, que recebeu o Evangelho e estava em Colossos, levou o Evangelho à cidade de Laodiceia, e ali tinha fundado o trabalho, resultado, fruto do trabalho do apóstolo Paulo, na cidade de Éfeso.
Embora Paulo não tivesse visitado essa cidade, porém conhecia a igreja, tanto que uma carta foi endereçada pelo apóstolo Paulo a esta cidade. Essa cidade tinha duas desvantagens: estava propensa a terremotos, primeira desvantagem, segunda desvantagem, não havia água nessa cidade, e por isso ela precisava canalizar água de Colossos e Herápolis para ter abastecimento de água. E aí vamos ver nessa noite, irmãos, que a igreja que agrada a Jesus Cristo, ela deve ser rica. A igreja segundo o coração de Cristo deve ser rica espiritualmente. Mas para que ela possa ser rica espiritualmente, ela precisa dar alguns passos. E o primeiro passo está no versículo 14. Olha o que o texto diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Nós já aprendemos aqui, porque eu já ensinei vocês na ocasião passada, que o anjo da igreja não é um ser angelical, porque não havia lógica em pensar num ser angelical falando à igreja. Não havia lógica isso. Inclusive a palavra anjo no grego é o termo angelos, que significa aquele que é o mensageiro. O mensageiro então era o líder da igreja, que poderia ser um pastor ou poderia ser um irmão que estava à frente do trabalho. Ele deveria pegar a mensagem à igreja e ler a mensagem quando a igreja estivesse reunida. E isso aconteceu, certamente, por ordem do apóstolo João. E aí ele diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Mas o primeiro passo que a igreja precisa dar é aprender de Jesus Cristo. Olha como o texto descreve quem é Jesus Cristo. Primeiro, ela fala do destinatário. Segundo, ela fala daquele que está enviando a carta. Ele diz: estas coisas diz o Amém. A primeira descrição de Cristo no texto é o termo Amém, que nós conhecemos muito bem. Significa assim seja, é verdade. Esse é o termo que o texto diz aí. Esse termo foi usado várias vezes por Jesus Cristo. Em Marcos 13 vezes, em Mateus 31 vezes, 6 em Lucas e 25 vezes no Evangelho de João. Cristo se intitulava o Amém, aquele que é a verdade. Jesus usou esse termo para autenticar particularmente a verdade que ele vivia e a verdade que ele ensinava. Cristo, diferentemente de todos os líderes do seu tempo, ele era infinitamente diferente. Sabe por quê? Aquilo que ele falava era aquilo que havia na sua vida. O seu fazer e o seu ensinar não havia um destoamento disso. Era puramente a verdade daquilo que ele ensinava e vivia. E quando ele se descreve aqui como um Amém, está dizendo: olha, eu sou o único digno de confiança. Não existe nenhuma outra pessoa, seja na igreja, seja no mundo, que seja digno de confiança como Jesus Cristo é. É por isso que a minha fé, a minha confiança não pode se basear em pastor, em pessoas, em diácono, porque nós somos todos falíveis, mas Cristo não. Ele é o único digno que eu posso, sem reservas, colocar minha vida ao seu cuidado e descansar nisso. Ele é verdadeiro, ele nunca vai me abandonar. Ele é o dono da igreja e nunca abandonará a sua igreja, porque ele comprou com o seu próprio sangue. Olha, irmãos, ninguém pode destruir a igreja de Deus. Ninguém, porque é de Cristo Jesus. Qualquer que se levantar contra a igreja de Cristo, Cristo vai o abater e vai o derrubar, porque a igreja é dele. Ele é verdadeiro, ele é digno de confiança. Então ele se apresenta aqui como o Amém, aquele que é a verdade. Mas o texto escreve ele de outra maneira: a testemunha fiel e verdadeira. O termo testemunha, sabe o que significa? Literalmente mártir. Cristo é a testemunha, sabe por quê? Ele deu a sua vida pela igreja. Ele deu a sua vida por nós. Irmãos, Cristo foi martirizado, não porque ele merecia, mas por você. Quem matou Cristo foram os romanos? Não foi você, foi eu.
Fomos nós que matamos Jesus Cristo por causa dos nossos pecados. Ele é a testemunha que deu a vida por nós. Ele morreu, derramou seu sangue para ter a igreja na sua mão. Ele é a testemunha verdadeira. Não há pessoa no mundo que sofreu mais do que Jesus Cristo. Ah, pastor, está muito difícil na igreja sofrimento. Você não sofreu mais que Cristo. Ele deu a vida pela igreja, sendo inocente, sem pecado algum. Ele morreu, derramou seu sangue, foi chicoteado, sofreu até a morte, e ao terceiro dia ele ressuscitou, porque a morte não poderia segurar. Ele é o Senhor da vida e da morte. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ora, irmãos, frente às perseguições, às tentações, Cristo deu a sua vida pela igreja. Porque eu penso que eu não posso sofrer um pouco pela obra de Deus. Porque eu penso que servir a Deus não requer de mim dar um pouco de mim. Tem que sofrer um pouco. Paulo falou que não nos foi dada a graça somente de crer em Cristo, mas a graça de padecer por Ele. Se eu penso que o Evangelho é algo para me trazer, de certa maneira, nenhuma perseguição, você está enganado, meu irmão. Ser crente é passar sofrimento. Nem sempre é verdade, mas é passar desafios. Não há um crente que não vá ser perseguido pelo mundo, quer teoricamente, quer pelos conceitos do mundo, e talvez, como anda o nosso país, ser perseguido fisicamente. Se você não sabe, mas os nossos governantes têm criado leis para calar a Bíblia, silenciar a palavra de Deus. Aqueles que nós votamos, eles não conhecem a Cristo, eles não amam a Cristo. Ora, irmãos, eu não admito que crente defenda partidos políticos. Nós defendemos Jesus Cristo, o Senhor da glória, não partido político. Não são um partido, nenhum partido vai nos levar para o céu. Jesus Cristo, Ele morreu por nós. Ele se descreve aqui como uma testemunha fiel e verdadeira. E aí ele diz no final do versículo 14, o princípio da criação de Deus. Cristo é descrito aqui como o princípio. A palavra é arquê no grego. Sabe o que significa isso, irmãos? Aquele que é soberano sobre todas as coisas. E não somente isso, mas quando ele diz que ele é o princípio, é que ele detém, ele é a origem, a fonte de todas as coisas. Sabe o que significa dizer? Que a sua vida pertence a Cristo, que o seu emprego pertence a Cristo Jesus, que tudo que você tem pertence a Cristo Jesus. Ele é o princípio de toda a criação. O seu filho é de Jesus Cristo. Toda a minha vida, o meu tempo, os meus recursos pertencem a Jesus Cristo. Ele pode dar e pode tirar. Ele é o dono. Ele é o princípio de toda a criação. Irmãos, quando ele fala que ele é soberano, o termo aqui se refere a quem tem o controle de todas as coisas. Por que Cristo permite que certas coisas aconteçam na igreja? Porque Ele quer o mal da igreja? Porque Ele permite que a igreja passe por sofrimento? Ele é soberano. Ele sabe que a igreja precisa. Ele sabe que há uma necessidade na igreja de amadurecer espiritualmente. Ele sabe que algumas pessoas precisam aprender de Jesus Cristo. Por isso Ele é soberano. Não há ninguém que pode dizer assim: olha, eu vou fazer isso na igreja, eu vou fazer isso outro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aqui, vou estar aqui. Ninguém pode falar isso. Só se Cristo quiser, só se Deus quiser, só se Ele ordenar, só se Ele prover, porque Ele é o soberano sobre todas as coisas. Irmãos, quando João descreve, se Cristo descreve, ele queria que a igreja de Laodiceia entendesse quem era Jesus Cristo. Sabe por quê, irmãos? Os moradores de Laodiceia, eles eram orgulhosos. Os moradores de Laodiceia eram pessoas ricas, tinham muito dinheiro.
E logicamente essas pessoas foram convertidas e estavam dentro da onde? Da igreja. E talvez não houve um rompimento da minha vida secular, o que eu era antes, agora em Cristo Jesus. E talvez esse prestígio que eu tinha na sociedade lá fora, eu quero ter no Evangelho, eu sou rico, eu tenho coisas. Cristo diz: não, eu sou o princípio da criação, eu sou a testemunha, e eu sou a verdade, ninguém mais. Meu amado irmão, é esse Cristo que essa igreja conhece, aquele que é a verdade. Quantos aqui de fato já entregaram a vida a Jesus Cristo sem reservas? Preciso pensar nisso. Uma certa vez, Cristo lá em Lucas 14 disse: se alguém quiser me seguir, deixe tudo e venha, carregue a sua cruz. E se alguém quiser me seguir, não aborrecer pai e mãe, não é digno de mim. Olha, irmãos, quando eu olho para essas exigências de Cristo, Ele está dizendo: ou você vem se entregando totalmente, ou fica onde você está. É a exigência de Cristo. Ser discípulo de Cristo não é estar dividido entre o mundo e Ele. Ser discípulo de Cristo é se entregar totalmente a Ele. Você já fez isso verdadeiramente? Ou o seu coração está dividido, a alma dividida, a pessoa que ora confia em Deus, ora não confia, confia no que tem, no seu dinheiro? Confiar sem reserva, dizer: Senhor, está aqui a minha vida, dirige a minha vida. Nós cantamos isso, mas essa é a verdade? Não, pastor, tem vezes que eu estou na igreja, mas tem vezes que eu nem apareço na igreja. Tem horas que eu estou fervoroso na igreja, eu canto, eu oro, eu leio a Bíblia, mas tem vezes, pastor, que eu nem sei se eu sou crente mais. Sem reservas. Mas nós não podemos brincar de ser salvos, que isso não existe na Bíblia. A salvação é uma entrega completa a Jesus Cristo, é se desprender de tudo, porque se eu não confio nele como meu único e suficiente Salvador, como é que eu posso ser salvo? Confiar sem reservas. Ele é a verdade. Jesus, meu amado irmão, é a fonte de tudo que você tem, sabia disso? Ele é o sustentador de tudo que você tem, tudo que eu tenho. Se um belo dia Cristo de repente dissesse assim: olha, já que você está confiando em tudo que você tem, eu vou provar você, para ver se o que você tem vai lhe ajudar em algumas situações em que o dinheiro não pode fazer nada, em algumas situações que o emprego nada vale, em algumas situações que o meu carro não tem servidão nenhuma, a minha influência não vai me ajudar em absolutamente nada. Eu preciso confiar em Jesus Cristo. A minha vida é dele, o meu trabalho é dele, a minha família é dele, tudo que eu tenho é dele, a vida é do Senhor. Não podemos cair no erro de achar que as conquistas que nós temos deste mundo foi resultado dos nossos esforços. Não, pastor, eu me formei, eu fiz lá, entreguei a minha tese, defendi meu TCC, fui eu. Eu tenho um bom emprego hoje, mas foi eu que conquistei isso. É verdade, meu irmão? Foi você que conquistou isso? Não, pastor, eu tenho essas coisas aqui, eu tenho isso. Foi você que conquistou, foi, meu irmão? Não foi você, foi Jesus Cristo quem lhe deu. Foi Ele é o dono de todas as coisas. Olha, irmãos, há crentes que estão invertendo as prioridades.
Cristo falou em Mateus 6:33: primeiro o seu reino, depois as coisas. Nós estamos buscando primeiro as coisas e depois o reino de Deus. Se sobrar tempo, eu estou dando para o Senhor. Se sobrar um pouco de força, quando eu chego, eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado de manhã, domingo de manhã, aí nem vou mais para a igreja, estou cansado. O que é que tem para Cristo na sua vida? O que é que tem para mim de Cristo? O que é que sobra para Ele? É o que não faz falta para mim? É o resto que eu dou para Cristo e é digno do resto que eu posso dar para Ele? O resto do tempo, o resto da força, o resto dos recursos, há crentes que nem dízimo dão, há crentes que não são generosos. O resto, aquilo que sobra para Cristo Jesus, isso é uma afronta ao Senhor da glória. Meu amado irmão, se você está passando por sofrimento, lembre-se, Cristo passou por sofrimento. Se essa igreja está passando algum desafio, lembre, Cristo passou os desafios. Eu preciso aprender com Ele. Como foi que Ele reagiu ao sofrimento? Ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Às vezes, até as nossas orações são erradas. Senhor, me livra desse sofrimento. Senhor, afasta da igreja esse sofrimento. Cristo não quer afastar. Ele quer que a igreja passe, porque ela precisa aprender com esse sofrimento. Então eu não posso orar para Deus tirar de mim isso. Eu tenho que orar: Senhor, me dá forças, me ajude a ser perseverante, me ajude a continuar. Há crentes que pensam que a igreja é um pedaço do céu. Não é. A igreja tem problemas. Sabe por quê, irmãos? É simples e é lógico. Eu me dou com pessoas que são imperfeitas igual a mim. Como é que as coisas vão se encaixar perfeitamente se existem vários imperfeitos, todos imperfeitos na igreja? O único perfeito é Jesus Cristo. Preciso considerar isso. Meu amado irmão, como é que o seu testemunho tem impactado, por exemplo, a pessoa que é da sua família, que você mora, que não é cristão? Como é que é o seu testemunho em casa para as pessoas que lá estão? Olha, as pessoas que mais conhecem nós são as pessoas que moram conosco. Como é o seu testemunho na sua casa? É um testemunho de um cristão que pode impactar o meu irmão que não é crente? O meu irmão pode dizer assim mesmo: olha, o meu irmão de sangue, ele é um crente fiel a Deus. Testemunho. Talvez o meu pai que não seja crente, ele possa olhar para mim e dizer: olha, eu sou um descrente, mas eu sei que o meu filho é um crente verdadeiro. Eu posso olhar para minha esposa, você pode olhar para sua esposa, para o seu esposo, e pode dizer: olha, eu persigo a minha esposa, mas eu sei que ela é crente, ela ora, ela busca a Deus, ela é uma pessoa correta. Você pode olhar para os seus filhos e eles dizer assim: olha, o meu pai é um crente em Jesus Cristo, eu quero ser igual ao meu pai. Não é um pai que faz isso, que faz aquilo outro, que o filho quer ser, não. Eu tenho que levar meu filho a querer ser um cristão genuíno, que teme a Deus, que ele possa olhar e dizer: olha, eu quero ser como meu pai, um crente verdadeiro, que ame a Jesus Cristo e ame a obra de Deus. Mas há pais, há pessoas que desviam seus filhos, sabe por quê? Chegam lá em casa, dizem assim: olha, meu filho, lá na igreja tem um monte de problema, o irmão lá tem pecado, a igreja está cheia de dificuldades. Aí o filho vai dizer assim: papai, como é que você quer que eu vou para essa igreja? Aí depois lá na frente o filho está se desviando do evangelho. Aí o pai vai dizer: onde foi que eu errei?
testemunho, meu irmão, está desviando o seu filho, a sua esposa, da igreja. É você que está enviando o seu filho, a sua família para o inferno, por causa do seu mau testemunho na sua casa. Cristo é a testemunha e eu preciso ser uma testemunha fiel. Cristo tem o controle de todas as coisas. A igreja deve ser rica espiritualmente. Para ser rico espiritualmente, precisa aprender de Jesus. O segundo passo, irmão, está aí no versículo de número 15. Olha como o texto diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. O segundo passo que a igreja precisa dar é analisar com Jesus. Irmãos, se você fosse entrar nessa igreja de Laodiceia, se ela estivesse no nosso dia, você fosse entrar um dia lá nessa igreja de Laodiceia, você ia olhar para essa igreja e ia dizer: que bênção essa igreja. Você fosse olhar por dentro dessa igreja, o lugar onde eles se reuniam, e dizer: ó igreja abençoada por Deus. Seria certamente essa conclusão que todos chegariam ao entrar na igreja de Laodiceia. Era uma igreja que tinha tudo, materialmente falando. Mas sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que eu olho o externo. Eu só consigo ver o irmão aqui, a sua aparência. E nós, às vezes, erradamente julgamos pela aparência. Mas Jesus Cristo não, irmãos. Jesus Cristo olha a igreja de dentro para fora. É assim que ele olha a igreja. E olha a descrição que ele faz, inclusive de forma irônica. Cristo diz: olha, conheço as tuas obras. Sabe o que está dizendo aqui em outras palavras? Tudo que eu tenho para falar dessa igreja, sabe o que é? Que tu não é nem frio, nem quente. Alguém vai dizer assim mesmo: ah, pastor, então eles não eram nem fervorosos. É igual aquela ideia, né? Não eram aqueles crentes fervorosos, nem aqueles crentes que oravam baixinho, né? Que eram calminhos. Parece que essa é a ideia do texto, mas não é essa a ideia do texto. Não é isso que está dizendo. Porque como é que Cristo ia querer uma igreja que fosse fria? Cristo não é isso que está dizendo aqui. Ele não está dizendo que ele quer uma igreja que não seja fervorosa ou seja fria. Eu preciso entender esse contexto, porque esse texto erradamente, de modo equivocado, tem sido interpretado. Há muitos anos sendo interpretado de modo errado. Ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Irmãos, a palavra conhecer fala de um conhecimento incontestável de Jesus Cristo. Ele conhecia perfeitamente esta igreja. E para entender o que é frio, o que é quente, eu preciso entender o contexto. A cidade de Laodiceia, ela não possuía abastecimento de água próprio. Por isso ela construiu aquedutos para canalizar a água para a sua cidade, que vinha de fontes quentes e não tinha tempo de esfriar, chegando morna na cidade. Diferentemente das duas cidades, lembram que eram vizinhas, Hierápolis e Colossos. A 10 quilômetros de Laodiceia ficava a cidade de Hierápolis, que ela era famosa por suas fontes de águas termais, conhecida por suas qualidades medicinais. Lá havia em Hierápolis. E do outro lado havia a 16 quilômetros de Laodiceia a cidade de Colossos, que era conhecida por uma água fria, fresca e pura. Um viajante poderia tomar essa água e ficar revigorado, e poderia continuar a sua viagem. Está vendo o que está dizendo aqui? Está dizendo: olha, não és nem frio. Sabe o que é isso? A igreja não tem nenhuma obra que leve as pessoas a serem curadas da sua alma.
A igreja não tem nenhuma fonte que seja útil às pessoas que carecem ouvir o Evangelho. Não é quente e nem fria, que não tem água que revigore a alma das pessoas, e que as pessoas entrem na igreja e digam: olha, eu ouvi de Jesus Cristo, eu olhei para aquela igreja e me senti revigorado. Eu estava para cometer suicídio, mas eu ouvi o Evangelho e hoje me entreguei a Jesus Cristo. Isso que significa ser frio, irmãos. É uma igreja que poderia revigorar aquela pessoa que estava caminhando para o inferno. Cristo está dizendo para a igreja de Laodiceia: as tuas obras não servem de nada, nem para curar as pessoas, nem para revigorar as pessoas. Não ajuda as pessoas, não trata bem as pessoas, não dá a elas o caminho que me conheça, não prega o verdadeiro Evangelho, tem um louvor desviado, equivocado da palavra de Deus. Um culto que não leva as pessoas não a se emocionar, mas um culto que leva as pessoas a dizer: eu quero receber Cristo como meu Senhor e Salvador. Irmãos, as pessoas ao entrarem aqui, elas precisam sair daqui com a palavra de Deus nos seus corações. Elas não precisam ser arrepiadas, elas não precisam ser emocionadas, elas precisam entender que a igreja está no mundo para levar as pessoas a conhecer os céus. Não és nem frio, nem quente. Sabe o que é morno, irmãos? Quando a água chegava lá em Laodiceia, ela vinha recheada de sedimentos que, ao tomar, dá vontade de vomitar aquela água. Olha o que Cristo diz: quem dera fosses frio ou quente. Quem me dera fosses assim. Quem me dera essa igreja, ao mínimo, pudesse revigorar as pessoas. Não havia isso na igreja de Laodiceia. Olha o que Cristo diz a eles, versículo 16: assim, porque és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Cristo está dizendo para a igreja de Laodiceia: visto que vocês estão igual a água de vocês, cheia de sedimento, de carbonato, de cálcio, que o efeito que dá para alguém é simplesmente vomitar. Jesus conclui dizendo o seguinte para a igreja de Laodiceia: sabe o que está acontecendo com vocês? Eu não estou mais aguentando vocês na minha presença. Cristo está dizendo para a igreja de Laodiceia: vocês estão me fazendo adoecer com o tipo de vida que vocês levam. Vocês estão me fazendo ter nojo do culto, da adoração de vocês. Eu não aguento mais essa igreja. Estou a ponto de vomitar. Sabe por que Cristo não vomitou a igreja ainda de Laodiceia? Porque Ele é zeloso e Ele é longânimo. É por isso que Ele está alertando a igreja de Laodiceia: eu estou ao ponto de vomitar-te. Arrependimento. Se ela não se arrependesse, Cristo iria trazer juízo. Irmãos, olha a razão por que eles se achavam assim, versículo 17: pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Irmãos, a igreja de Laodiceia se achava uma igreja rica, achavam que tinham tudo. É interessante que uma vez na história da igreja de Laodiceia, eles sofreram um terremoto, e era uma igreja tão rica que eles ousaram nem pedir ajuda para Roma. Será assim: olha, nós não precisamos de vocês, nós temos condições de reconstruir a igreja, reconstruir a cidade.
E aí eles reconstruíram com recursos próprios. Eles eram ricos, os moradores da cidade de Laodiceia. E essa ideia, irmãos, entrou nos irmãos lá da igreja de Laodiceia. Eles diziam assim: meu irmão, Jesus Cristo, nós não precisamos de ti. Nós podemos caminhar sem tu. Nós podemos viver a nossa vida sem Jesus Cristo, não é? Nós não dependemos de ti porque nós somos ricos. Se eu quiser fazer missões, nós pegamos o fundo de missões e fazemos a obra de Deus. Se eu quiser chamar alguém para fazer alguma coisa na igreja, nós pagamos. Nós temos tudo. Para que Jesus Cristo na igreja? Era a ideia da igreja de Laodiceia. Mas olha o que eu falo para você e para eles: vocês são infelizes, isso que vocês são. Vocês não têm nada, vocês estão andando aí nu. Vocês são pobres, vocês não têm absolutamente nada. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta uma igreja ter tudo, ser rica e ser pobre espiritualmente. A igreja que Jesus Cristo quer não é uma igreja rica financeiramente, mas é uma igreja rica espiritualmente. É essa a igreja que Ele quer encontrar. Uma vida espiritual grande. Essa igreja não sofria perseguição. Essa igreja não tinha problema de heresias. Essa igreja não tinha nenhum problema externo na igreja de Laodiceia. Onde é que está o problema deles? Dentro de cada um deles. Dentro da igreja o problema. Não era lá fora a perseguição do mundo. Era dentro da própria igreja o problema. Era na vida dos irmãos que lá estavam o problema. Irmão, na verdade, Jesus Cristo havia sido expulso dessa igreja. Ele foi expulso dessa igreja. Pensavam ser bons cristãos, mas na verdade não era. Meu amado irmão, se nós fôssemos pensar nesse exato momento, qual seria o diagnóstico que Jesus Cristo faria nesta igreja aqui de Castanhal? O que ele iria dizer para nós hoje aqui, Jesus Cristo? Ia dizer: ó, igreja de Castanhal, és frio, graças a Deus. Não, igreja de Castanhal, és quente, graças a Deus. Qual seria o diagnóstico que ele faria hoje dessa igreja? Ele ia dizer: não, vocês são uma bênção. Ele ia dizer: não, vocês não são mortos, não. As obras dessa igreja são obras de valor. A vida dos membros dessa igreja são vidas de valor. Seria esse o diagnóstico que Jesus Cristo faria dessa igreja, da minha vida, da sua vida? Talvez nós, irmãos, estejamos conformados com o modo de vida cristã que levamos. Talvez eu me conforme e vir aqui na igreja. Deveria até colocar aqui nessa parede, né, um ponto a bater. Hoje eu fui para a igreja, bati meu ponto. Voltar para o meu trabalho segunda-feira. Bati um ponto, é suficiente. Vir para a igreja é suficiente. É isso que Jesus Cristo quer de nós, não é verdade? Há muitos crentes conformados com esse tipo de vida. Eu vou para a igreja, dou meu dízimo, oferto, canto de louvores. Está tudo bem a vida cristã. Isso é ter uma vida cristã. Não é. Talvez você esteja obcecado por conquistas materiais. Não, pastor, eu quero ser uma pessoa que seja reconhecido pelo que eu faço. Eu quero ser um famoso, que apareça na televisão, que apareça nos rádios. Eu quero ser alguém que tenha muitas conquistas. É isso que você vai levar para apresentar para Jesus Cristo naquele dia? Olha, Jesus Cristo foi muito famoso lá na terra. Foi um homem conhecido lá na terra. Aí ele vai dizer assim: meu irmão, quem tu és? Eu te conheço por acaso? Porque a vida cristã, irmãos, é relacionamento. Relacionamento com uma pessoa. Fundamentalmente,
Jesus Cristo, relacionamento com Ele. Talvez você esteja preocupado com a sua influência, com aquilo que você tem e o que você tem dado a Jesus Cristo. Qual a influência sua para levar pessoas a Jesus Cristo? Meu amado irmão, essa igreja há 40 anos está aqui porque Cristo quer que essa igreja seja fria, no sentido de que as pessoas, ao entrarem aqui, possam ser revigoradas espiritualmente. As pessoas, Cristo quer que essa igreja, ao entrarem aqui, que estejam passando por problemas, que estejam enfrentando por desafios, que estejam desempregadas, que estejam quase cometendo suicídio, depressão, possam entrar aqui e dizer: eu me senti amado nesta igreja, eu me senti abraçado pelo verdadeiro evangelho. Lá fora não existe verdadeiro evangelho. Essa igreja está há 40 anos aqui para pregar o verdadeiro evangelho, de modo que as pessoas, ao entrarem aqui, possam dizer: eu ouvi a voz de Deus nesta igreja. Irmãos, Cristo quer que essa igreja seja quente, quer que seja uma igreja que possa curar a alma das pessoas, vidas destruídas, pessoas que pensam que não há mais jeito para a sua vida, estão entregues aos prazeres, aos vícios, às drogas, estão perdidas sem rumo, dizendo: o que será da minha vida, para onde eu vou? Elas devem entrar aqui e ver a luz para as suas vidas, serem curadas com o evangelho genuíno. 40 anos, o que essa igreja tem feito neste bairro, nesta cidade, tem sido fria, tem sido quente, ou tem sido morna? 40 anos. O que você individualmente tem feito, usando a sua vida para as pessoas que lhe servem? Mas uma pessoa conversar com um crente deve sair daquela coisa dizendo assim mesmo: olha, como é bom conversar com um crente, que eu possa ouvir dele conselhos que eu não ouço no mundo. Mas sabe o que acontece? A vida do crente e do descrente é igual, e por isso ele não pode falar nada com o descrente, porque o crente vai dizer: olha para ele assim: mas como? Isso é verdade? Tua vida é igual à minha? O que tu pode me falar de verdade, do céu, do evangelho, de amor? Como é que tu pode falar disso para mim? Se tu faz o que eu faço, se tu vive o que eu vivo, tu faz as mesmas coisas que eu. É esse o impacto que eu causo no descrente. A igreja deve ser rica espiritualmente, e para isso precisa dar alguns passos. Primeiro passo: aprender de Jesus. Segundo passo: analisar com Jesus. Vamos ler, irmãos, o versículo de número 18. Eu vou pedir que toda a igreja leia, por favor, o versículo 18 e 19. Vamos ficar em pé para descansar as pernas e vamos ler todos juntos o versículo 18 e 19, por favor. Aconselho-te que de mim compres
Obrigado, irmãos, poderia sentar. O terceiro e último passo para uma igreja ser rica espiritualmente é atender a Jesus Cristo. Olha o que a gente vai dizer para a igreja de Laodiceia. Preste atenção. Eu quero dar um conselho para vocês. É isso que está dizendo para a igreja de Laodiceia. Abra os seus ouvidos. Eu quero dar um conselho para vocês. Ele diz aí: aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Será que Cristo tinha uma banca lá de ouro? Deus vai vir comprar ouro aqui comigo. Está aqui comigo essa banca de ouro. Era isso que ele tinha lá? Não. Ele está falando de riquezas espirituais. Venham buscar de mim. Não é o ouro que vocês têm na conta de vocês, mas é o ouro espiritual. Venham buscar de mim. Refinado pelo fogo para te enriqueceres. E aí eles falam: olha, eu tenho roupas para vender. Venham buscar vestiduras brancas, santidade, para te vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha das tuas obras, da tua nudez, e colírio para ungires os olhos. Olha, irmãos, essas três obras aqui eram o ponto alto da cidade de Laodiceia. A cidade de Laodiceia tinha como pontos principais essas mercadorias que lá haviam, todas elas. Havia bancos, haviam fábricas nessa cidade, havia medicina ocular. Nesse tempo já, eles produziam colírio para os olhos. Naquele tempo, eles faziam isso. Havia muito lucro naquela cidade, era muita riqueza. Mas eles todos eram pobres espiritualmente. Eles tinham as melhores roupas, os melhores panos eram fabricados lá. Inclusive havia uma lã preta que não era encontrada em nenhum outro lugar, era só lá. Existia nessa cidade. Mas eles mesmos espiritualmente estavam com roupas sujas, roupas velhas, rasgadas. A cidade de Laodiceia havia desenvolvido inclusive um pó frígio que curava os olhos, problemas de vista das pessoas. Mas olha o que Cristo fala para eles, versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser pois zeloso e arrepende. Irmãos, está dizendo para a igreja: olha, se arrependam da vida que vocês estão levando. Cristo está dizendo que Ele disciplina a igreja. Quando a igreja não está ouvindo Jesus Cristo e comprando dele, investindo nas riquezas espirituais, Cristo vai disciplinar a igreja. Aí você deve se perguntar: por que será que nós estamos fazendo problema na igreja hoje? Na disciplina de Cristo? Para que eu possa entender e dizer: eu preciso me arrepender. Preciso me arrepender. Irmãos, essa igreja havia expulsado Cristo do seu meio. Olha aqui no versículo 20: eis que estou à porta e bato. Quem é que está fora da igreja? Jesus Cristo. Ele está lá batendo na porta da igreja. Abram, eu quero entrar na igreja. Abram a igreja, eu estou aqui fora. Vocês me expulsaram de dentro da igreja. Há muitas pessoas que usam esse versículo para o descrente. Não, esse versículo não é para descrente não, esse versículo aqui. Aí eu vou evangelizar alguém e dizer: olha, Cristo está batendo na porta do teu coração para te aceitar. Não. Cristo está falando para a sua igreja que havia o expulsado do meio dela. A igreja havia expulsado Jesus Cristo. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, o que é? Me obedecer. Com arrependimento, ouça a minha voz, obedeça, se arrependa, e aí eu vou entrar na igreja. Sabe por quê, irmãos? Que não é uma expulsão consciente. Quando a igreja está em pecado, Cristo está no meio da igreja? Quando a igreja está se odiando, Cristo está no meio da igreja?
Quando a igreja está a 1 metro da espada no outro, Cristo está no meio da igreja? Cristo está no nosso culto? Não está. Ele tem nojo disso. Ele não está na igreja. Quando há pecado na igreja, de modo coletivo, como pode o culto Cristo estar presente? Não está presente. Não a nível de perceber o que acontece, mas de estar se agradando do que acontece. Isso significa estar presente. Ele não está se agradando, não estava. E por isso está batendo a porta da igreja. Eles abra se você quer se arrepender. Então eu vou entrar em sua casa, eu vou cear com você, e você vai estar comigo. Meu amado irmão, quantos de nós já expulsamos Jesus Cristo das nossas vidas? Já expulsamos Cristo. O tipo de vida que eu levo dizendo ser cristão, Cristo não está mais na minha vida. No sentido de ser agradado por Ele. Ser agradado, agradar a Jesus Cristo. Há muitos crentes que inclusive já até apagaram o Espírito Santo da sua vida. Paulo nos diz isso. Há crentes que expulsaram Cristo dizendo: não faz parte mais do meu viver. Não anda mais com Jesus Cristo. Você leva Cristo para o seu trabalho? Quando você está namorando lá com a sua namorada, Cristo está presente lá. Quando você apalpa as partes da sua namorada, Cristo está presente lá com você. Quando você que é casado, olha para uma mulher com intenção impura, Cristo está no seu casamento. Quando lá no seu trabalho você é desonesto, não faz o que é certo, Cristo está presente no seu trabalho. Expulsar Cristo da vida. Nós temos feito isso quando eu não obedeço a sua palavra. Há crentes que adulteram e dizem que é normal, pastor. Há jovens que vivem fornicando. Não é normal isso. Isso não é vida de crente. Não é. Nunca foi e nunca será. Expulsando Cristo da vida. Como é que pode Cristo estar presente numa igreja onde não existe amor? Como pode estar presente Cristo numa igreja onde não existe verdadeira adoração? Nós falamos de manhã hoje aqui sobre adoração. Aí algumas pessoas imaginam que adorar a Deus é dia de domingo, à noite, por 1h30. Isso não é adoração não, irmãos. Isso é adoração coletiva. Mas o que é adoração? Já parou para pensar nisso? Adoração não é cantar louvores, nunca foi. Adorar a Deus não é aqui cantar e fechar os olhos. Isso não é adoração. Adoração a Deus é quando eu sou um bom esposo, é quando você é uma boa esposa, quando você é um filho obediente, quando você é um empregador competente, honesto, quando você é uma pessoa no seu trabalho honesta. Isso é adoração a Jesus Cristo. Adoração é quando eu estou namorando e eu leio a Bíblia para namorar. Eu digo: olha, nós precisamos nos guardar para o casamento. Isso é adoração a Deus. Que espécie de adoração? Cantar louvores, isso não é adoração, irmãos. Isso é parte de louvor do culto público. Expulsando Cristo da vida particular. Talvez, meu amado irmão, Cristo vai disciplinar você. Vai disciplinar a mim, talvez. Vai dizer para você: olha, se arrepende. Estou batendo na porta da tua vida e quero cear contigo.
Sabe o que está dizendo? Eu quero restaurar minha comunhão contigo. Eu quero fazer parte da tua vida no trabalho, no casamento, no namoro, onde tu estiveres. Eu quero estar contigo sempre. Eu quero estar contigo sempre. É isso que Cristo quer fazer. Irmãos, talvez Cristo esteja aqui na porta dessa igreja, dizendo: Abraão, eu quero entrar nessa igreja novamente. Quero restaurar o amor entre os irmãos. Quero restaurar o culto coletivo, a adoração coletiva. Cristo quer fazer isso. A igreja deve ser rica espiritualmente. Vamos baixar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Eu quero falar com você nessa noite que talvez não conheça Jesus Cristo, que talvez não tomou uma decisão ainda, está aí no mundo, não sabe qual é o seu destino. Talvez você até tenha muitas coisas, tenha dinheiro, tenha riquezas, mas você não é rico porque não tem Jesus Cristo na sua vida. E se você que está aqui nessa noite e ainda não conhece a maior riqueza desta vida, Jesus Cristo, Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer hoje salvar você. Ele quer ter um encontro com você nessa noite. Se há alguém nessa noite que ainda não tomou uma decisão em Jesus Cristo e quer hoje entregar a vida a Jesus, dizendo: Senhor, eu quero ter o Senhor com a maior riqueza da minha vida, aquele que vai estar comigo, enfrentando os problemas, os desafios. Eu quero ter o Senhor como o Senhor, o dono da minha vida, o meu Salvador. Você pode nessa noite se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você pode dar um sinal para nós. Eu quero orar por você nessa noite. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Levante sua mão. Eu quero orar, graças a Deus. Se você nessa noite quer realmente conhecer Cristo e entregar a sua vida, tendo Ele como Senhor e Salvador verdadeiro da sua vida, uma entrega sem reserva, Senhor, cuida da minha vida, dirige o meu carro, dirige o carro da minha vida. Eu quero que o Senhor seja o guia da minha vida. Você pode nessa noite entregar a sua vida a Jesus Cristo. Levante sua mão, quero orar por você. Há mais alguém que nessa noite quer conhecer Cristo com maior riqueza? Amém, graças a Deus. A maior riqueza que o mundo não pode dar é Jesus Cristo. Ele quer hoje ser o seu Senhor e Salvador. Há mais alguém que nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus Cristo? Levante sua mão. Amém, graças a Deus. Há mais alguém que nessa noite quer dizer: Senhor, eu quero ser um rico, mas um rico espiritual. Não quero ter apego às coisas desse mundo, mas apego à pátria celestial. Você pode nessa noite dar um passo em direção a Jesus Cristo. Levante sua mão, quero orar por você. Há mais alguém? Amém, amém, graças a Deus. Se nessa noite você quer conhecer Cristo, aceitando como seu Senhor e Salvador, levante sua mão. Eu quero orar por você nessa noite. Mas irmãos, Deus quer falar com essa igreja também nessa noite. Ele está batendo a porta desta igreja, dizendo: eu quero entrar nessa igreja novamente. Eu quero cear com vocês. Eu quero restaurar a vida de vocês, a vida de amor, de cuidado, uma vida espiritual autêntica. Eu quero que vocês sejam ricos espiritualmente. Nessa noite, meu amado irmão, Deus quer restaurar a sua vida. Se você já expulsou Cristo do seu convívio, nessa noite Ele quer ceiar com você. Você pode nessa noite dar um passo também, você que já é cristão. Não, pastor, eu quero me arrepender também nessa noite. Eu não tenho vivido uma vida de verdade. Tenho feito muitas coisas que não agradam a Jesus Cristo. Ele não está mais presente na minha vida, já expulsei há muito tempo. A minha adoração Ele não aceita, porque não é uma oração que seja fruto de obediência ao Senhor. Você também, meu amado irmão, se você quer nessa noite ceiar com Jesus Cristo, quer restaurar o amor desta igreja, a comunhão verdadeira,
a adoração verdadeira, a obra fruto de um coração ungido, de obediência ao Senhor. Nessa noite, Cristo quer entrar nessa igreja, e você pode dar um passo nisso. Se você, meu amado irmão, quer nessa noite assumir um compromisso: Senhor, eu me arrependo, eu quero ceiar contigo também, eu quero ver uma vida autêntica, eu quero fazer parte dessa igreja a partir desses 40 anos e ser um instrumento valioso nas tuas mãos. Levante sua mão, meu amado irmão, eu quero orar por você. Se você quer que Cristo restaure a sua vida, a sua comunhão com Ele, o tipo de vida que você está vivendo que não agrada ao Senhor, mas hoje você quer se arrepender e quer ceiar com Jesus Cristo, Ele está batendo a porta do seu coração, pedindo para você se arrependa também. Você pode nessa noite também tomar uma decisão, não para se converter, mas para assumir um novo compromisso de vida com o Senhor. Levante sua mão. Amém. Graças a Deus. Levante sua mão, quero orar por você, meu amado irmão. Amém. Eu quero interceder por você nessa noite e orar por essa igreja, para que essa igreja seja uma igreja rica espiritualmente. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome. Pai amado, nós sabemos que só Cristo é o supremo pastor da igreja. É dele somente que a igreja depende, ele é o cabeça da igreja. Pai amado, eu quero te pedir por essas pessoas que nessa noite levantaram a mão, entregando suas vidas a Jesus Cristo, reconhecendo como Senhor e Salvador. O Senhor conhece essas vidas, Senhor. Sabe que elas precisam de Ti. Ó Pai amado, restaura essa vida, transforma essa vida, faz dessa vida uma nova vida, pronta para o Teu uso, pronta, Senhor Deus, para desfrutar de uma autêntica vida com o Senhor. Eu não sei, Pai amado, como essa vida está, talvez frustrada, desanimada, talvez prostrada no chão, Senhor Deus, por aquilo que está passando, mas nessa noite tomou uma decisão de te conhecer, Pai. Eu sei, Senhor Deus, que só o Senhor é quem salva, só o Senhor é quem transforma, é só o Senhor que ergue uma pessoa do buraco que ela está para uma vida valiosa, uma vida com propósito diante do Senhor. Toma essas vidas, ó Pai amado, em Tuas mãos, para que quando, Pai amado, nós ouvimos falar daqui a 10 anos, 15 anos, essas pessoas que hoje tomaram uma decisão possam estar aqui te servindo, te amando, Senhor Deus, sendo instrumento em Tuas mãos, caminhando para o céu junto a Ti, ó Pai amado. Ajude que essas decisões sejam verdadeiras, Senhor Deus, no Senhor. Pai amado, também eu quero interceder por esta igreja. O Senhor sabe que essa igreja tem passado os problemas, os desafios, muitos abandonando o trabalho. Meu Deus, essa igreja é Tua. Cristo comprou essa igreja com o próprio sangue. O Senhor levantou essa igreja e essas pessoas por todos esses 40 anos. E sabemos que é a Tua vontade que essa igreja permaneça aqui. Levanta essa igreja, Senhor Deus. Levanta para a Tua própria glória, para a Tua própria exaltação, meu Deus. Para que essa igreja continue pregando o verdadeiro Evangelho, continue levando cura às almas das pessoas, continue revigorando as pessoas com a Tua palavra, com uma vida, Senhor Deus, cristã, autêntica, em que haja amor nessa igreja, uma comunhão verdadeira, uma adoração verdadeira. Restaura, Senhor Deus, em nome de Cristo, esta igreja. Também, Senhor Deus, nós queremos Te pedir pelo pastor Adilson e sua esposa, que estão ali, ó Pai amado, enfrentando aquelas enfermidades que são sérias, Senhor Deus.
Ó Pai amado, nós sabemos que a despeito de qualquer diagnóstico, há um Deus que é Tu, que pode, Senhor Deus, levantá-los daquela enfermidade, pode curá-los, Senhor, porque o Senhor é Deus. Não há nada que impeça as Tuas mãos de agir no Teu poder. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que em tudo há propósito do Senhor. Ajude que o Teu servo e a Tua serva ali possam entender os Teus propósitos, que possa, Pai amado, o Teu propósito afirmado no coração deles, eles possam ser conduzidos pela Tua vontade durante esse tempo, porque é um aprendizado também. Fortalece os Teus servos ali, Senhor Deus, e que Teus planos sejam cumpridos na vida deles também. Muito obrigado, Pai amado, por esses dias aqui. Eu te louvo por essa igreja, pela vida de cada irmão aqui. Abençoa as famílias dessa igreja. Fortalece os casamentos. Fortalece, Senhor Deus, a vida comum no lar. Levanta, Pai amado, os altares do lar, onde haja devocional, onde haja culto, Senhor Deus, doméstico, em cada vida dessa família, dessa igreja aqui, meu Pai. Restaura por completo essa igreja. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos ao Senhor. Amém. Quero agradecer aos irmãos o convite. Me senti honrado pela igreja. E sempre que nós pudermos estar aqui para ajudar os irmãos, será um prazer. Que Deus abençoe essa igreja.